Vamos voltar então em São Mateus do Sul, porque ele tem atualização. Tá com os bombeiros agora, Bitar. Exatamente, Furlan. O pessoal ali do Corpo de Bombeiros, o Sargento Dinei tá lá, eles estão fazendo as buscas aqui pelo restante do corpo. Por quê, Furlan? Porque de acordo com a primeira versão dada pelo Gustavo para a Polícia Civil, é que ele trouxe pra cá, ele veio de bicicleta pra cá com 3 sacos de batata, onde estaria o corpo do pai dele. E ali onde estão essas madeiras aqui, ó, Furlan, que a gente consegue ver ali na frente, ali foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros a primeira parte, a parte do tronco da vítima. A parte do tronco dele foi encontrada aqui. Mas qual que é a dificuldade aqui? O suspeito, neste caso, o pai da vítima, ele falou o seguinte, ele falou várias versões até agora para o Corpo de Bombeiros. Então, uma parte foi encontrada aqui, tem o Rio Iguaçu lá para cima, que nós passamos por lá, inclusive, que eles já fizeram buscas por lá e não localizaram nada, e agora eles estão do outro lado ali, ó. Eles estão ali, o Corpo de Bombeiros está do outro lado nesse momento, para também fazer outras buscas. Por enquanto, não foi encontrado todo o corpo do palhaço Chumbrega, né? Chumbrega, ele não foi encontrado inteiro. Então é uma dificuldade agora. O Corpo de Bombeiros está trabalhando desde o momento em que foi descoberto essa execução, esse assassinato e esse crime brutal que aconteceu aqui na cidade de São Mateus do Sul. E o Corpo de Bombeiros está trabalhando desde cedo, tentando localizar o restante do corpo, até para, quem sabe, dar um fim a este caso, para a conclusão desse inquérito policial. A gente já tem a confissão do filho do palhaço Chumbrega, né? A gente já tem a confissão do Gustavo, ele confirmou que ele teria discutido. Na verdade foi o seguinte, Furlan, eles foram para uma festa na última sexta-feira. Lá o Chumbrega teria discutido com algumas pessoas, teria até ficado ferido. O filho pega ele, traz ele para casa e volta para casa dele. Aí no domingo à tarde, Furlan, eles se encontram de novo na frente da casa da vítima, né? Na frente da casa do palhaço. E aí lá eles estavam com outras pessoas, algumas pessoas já tinham ido embora, ficaram 2 jovens, 2 mulheres. E aí teve uma discussão, segundo o que o Gustavo fala, porque a gente não tem a versão da vítima nesse caso. Aí ele fala o seguinte, a gente estava ali, eu estava numa situação um pouco ruim, digamos assim, eu fui abandonado pelos meus pais, pela minha mãe, tá aqui o pessoal do Corpo de Bombeiros está trabalhando aqui incessantemente. Me diz uma coisa, o teu nome é? Rosentalski, Tenente Rosentalski. Tenente Rosentalski, conta pra gente como que estão as buscas, como que foi feito até o momento essas buscas aqui. Certo, então passando as informações iniciais, né, a Polícia Civil repassou para nós informação de que o suspeito teria cometido um homicídio contra o pai, teria esquartejado o progenitor e guardado em 3 sacos diferentes. No primeiro momento ele teria trazido 3 sacos até o local, exatamente aqui. E, desculpa, não sei se falei 2 ou 3, ele teria trazido 2 sacos no primeiro momento, até aqui. E esses 2 sacos foram encontrados ontem, ainda no período noturno. Ele informou ainda que 4 horas depois, chegou e depositou o 3º saco no mesmo local. Então, no período noturno ontem, a gente encerrou as buscas, depois de ter encontrado os 2 e não ter obtido sucesso em encontrar o 3º. E hoje pela manhã, 7h30 da manhã, a gente retornou as buscas e veio aqui no mesmo local, seguindo as informações da Polícia Civil. Então aqui vocês podem observar que não é grande a área, porém, se puder até filmar em volta, todas essas madeiras que estão por aqui, a gente retirou do fundo do rio. Porque aqui recentemente aconteceu um outro acidente em que uma carreta tombou e derrubou essa carga de madeira aqui no fundo. Então, essa parte não dá para ver, mas ao fundo do rio existe muito amadeiramento desse e árvores caídas, além de pedaços de um caminhão também. Então é bem poluído aqui o fundo, por isso que a gente levou bastante tempo para bater toda essa área, para ter praticamente 100% de certeza de falar que aqui não foi encontrado. Então... E nessa situação, ou seja, tem uma terceira parte do corpo ainda que não foi localizada e a dificuldade não só pelo local, mas também pelo outro acidente, mas pode existir a possibilidade dele não ter contado toda a verdade e ter dispensado essa outra parte em outro local? Pode, com certeza. Até os policiais civis, eles receberam várias histórias diferentes por parte do suspeito. Uma delas que ele teria jogado exatamente aqui, a outra que ele desceu pelo outro lado. Por isso que a gente prezou pela informação que da parte dele seria mais precisa, que seria aqui. Mas descartamos essa área, então a gente desceu um pouco o curso do rio, foi até mais pra frente fazendo as buscas, sem sucesso encontrado desse lado também. Partimos para o outro lado da ponte, seguindo alguma possibilidade dele não ter falado a verdade para a polícia, mas por enquanto também não encontramos outro local. Então, visto que ele é o suspeito, tem a possibilidade de ter passado alguma informação falsa. Não faria até nenhum sentido, né, já que ele confirmou o crime. Qual que é a dificuldade agora de vocês, além de tudo isso aqui, para seguir essas buscas? Vocês estão desde as 7h30 da manhã fazendo isso, né?
Na verdade, aqui o próximo passo nosso é confirmar para a polícia que a gente bateu a área que eles repassaram e que não foi encontrado. Porque aqui já é o nosso quarto mergulhador que vai fazer o mesmo mergulho na mesma área para descartar pela quarta vez a possibilidade. Ele vai mergulhar novamente no ponto inicial em que foi repassado, mas a gente já fez uma área muito maior e não encontrou. Mas ali até mesmo dele descer aqui é uma situação até perigosa para ele também. Sim, com certeza, principalmente considerando a presença de galhadas no fundo do rio, então o mergulhador ele pode se enroscar. Por isso também que a gente só faz as buscas durante o dia, que é melhor a visualização de quem está fora, conseguir ver as bolhas, onde está o mergulhador, a comunicação. Então tem um risco, a busca é uma atividade de risco, mas a gente não deixa de fazer para com certeza dar um momento de luto adequado para a família, encontrando os restos mortais do parente. Eu agradeço ao tenente aqui que está acompanhando aqui toda essa busca. A gente vai acompanhar inclusive aqui, Furlan, vou até me afastar um pouco porque o mergulhador aqui, o bombeiro vai agora avançar ali, a gente vai acompanhar inclusive isso aqui já, se tiver um tempinho, Furlan, a gente vai acompanhar essa descida dele na água até para mostrar como que é feito esse trabalho, né, dos mergulhadores na hora de buscar informações e nesse caso encontrar parte do corpo do Cícero, né, da vítima, que é o palhaço Chumbrega, que infelizmente morreu e, ao que tudo indica, o filho dele foi o autor desse assassinato. Então aqui é um local que a gente acabou encontrando o corpo de bombeiros aqui, Furlan, é bem de difícil acesso, até as pedras aqui dificultam um pouco a nossa locomoção, mas tá ali, ó, ele fica até um pouco amarrado ali, preso, para ter essa segurança até de precisar de alguma forma puxar ele para a superfície novamente, mas foi que a tenente falou aqui pra gente que é uma situação difícil de conseguir manter essas buscas, né? E num primeiro momento já tivemos 3 mergulhadores, esse é o quarto, 3 mergulhadores não encontraram os restos mortais, digamos assim, do Cícero, né? O restante, o outro saco de batata que teria partes do corpo dele. Mas a gente vai acompanhar essa quarta busca já desde as 7h30 da manhã que eles estão aqui para saber se a gente consegue, se eles conseguem, né, principalmente encontrar essa terceira parte, dar um desfecho e encontrar todas as partes que estão procurando. Lembrando que o Gustavo teve a prisão dele em flagrante, ele vai passar hoje à tarde ainda por uma audiência de custódia para a justiça decidir se ele pode responder em liberdade ou se vai converter a prisão em flagrante dele em preventiva e aí ele permanecer preso. Um detalhe bastante importante, Furlan, eu conversei com algumas pessoas aqui na cidade enquanto a gente estava vindo para cá e um deles falou algo bem impressionante, Furlan, que foi o seguinte: esse menino, né, o Gustavo, desde quando ele era muito pequeno, ele maltratava animais. Ele cortava língua de cães e de gatos, ou seja, ele já tinha uma mania de mexer com faca, Furlan, de cometer algumas infrações, alguns crimes com facas. E neste caso foi exatamente isso que aconteceu. Segundo ele mesmo, dá uma facada nas costas do pai, o pai cai morto, ele deixa o corpo na casa do pai, volta para casa para dormir. Na manhã seguinte ele retorna e esquarteja o corpo em pelo menos 3 partes que foram colocados em sacos de batata. E a gente vai seguir acompanhando aqui, Furlan. Hoje a RIC TV Record veio aqui para São Mateus do Sul para mostrar que a gente está em cima da notícia. A gente vai seguir acompanhando esse caso até o fim e também o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui, Furlan. Ó, vamos lá ver o mergulhador entrar nessa água aí, uma água turva, visibilidade comprometida, um lugar perigoso, porque toda essa sujeira aqui foi provocada por conta de um acidente envolvendo um caminhão que carregava madeiras. Então você que ligou a TV agora não viu, o bombeiro estava dizendo isso. O caminhão se acidentou, derrubou árvores, caiu nesse espaço. Então dentro tem pedaço de madeira, que era a carga carregada nesse caminhão, pedaços da árvore, pedaços do próprio caminhão. E o filho disse que pegou esses 3 sacos de batata e arremessou aí nesse espaço. A polícia, através do trabalho dos bombeiros, já resgatou o tórax do seu Cícero. Meu Deus do céu, que história de horror! E os bombeiros estão lá, ó, água suja, água escura, né, uma água turva. E o bombeiro, corajosamente, ele se enfia aí dentro para poder tentar recolher esse outro saco de batata. Agora você imagina, a água, esse contato, que tem contato com a pele do bombeiro. Olha o risco que ele está se submetendo da própria saúde, da própria vida, como disse o tenente, para poder proporcionar para a família um velório digno, encontrando todos os pedaços do corpo do Cícero, o palhaço Chumbrega. O filho, o Bitar disse agora, voltou para casa, dormiu depois do crime, para na manhã do dia seguinte voltar lá. Meu Deus do céu, ele pegou pedaços do corpo do pai e cortou.
O que ele achou? Que ninguém fosse descobrir, ô William Bittar? Achou que o crime seria perfeito? Olha lá o bombeiro entrando na água agora, ó. E ele entrou agora aqui, né, Furlan? Até a tenente está aqui acompanhando, ela vai liberando aos poucos aqui a corda para que ele possa fazer o mapeamento. E só para lembrar, Furlan, mais uma dificuldade, porque o próprio Gustavo disse em depoimento que além do corpo, ele colocou pedras dentro do saco de batatas, ou seja, para fazer aquele peso a mais, ou seja, para afundar mais, ficar no fundo mesmo. E aí tem essa dificuldade aí do Corpo de Bombeiros de estar num local que já teve um acidente, que tem ali os troncos de árvore ali que a gente está vendo. Enfim, é a equipe que está toda aqui desde as 7h30 da manhã, lembrando que esse já é o 4º mergulhador que faz buscas aqui para ver se consegue, como a tenente falou, mapear 100% do local e dizer que não está aqui, ou se por algum motivo, por alguma sorte, digamos aqui, estiver aqui e o mergulhador conseguir pegar, recuperar, né, parte desse corpo também que não foi localizado. O tronco foi o primeiro, se eu não me engano, a ser localizado. Ontem à noite ainda, o Corpo de Bombeiros localizou 2 partes, que foi justamente retirando esses pedaços de madeira que estão aqui no entorno. E aí agora eles estão procurando essa terceira parte, esse terceiro saco de batatas para terminar, digamos assim, de fazer essas buscas. Mas como a tenente falou, já foram dadas outras versões pelo Gustavo. Então, além de mapear isso aqui, o outro lado ali que a gente está vendo, que também é um tanque, digamos assim, né? A outra parte do córrego, ali já foram feitas buscas também, além dos mergulhadores, tem os outros equipamentos que eles acabam utilizando. E ainda, lembrando que bem próximo daqui tem a ponte do Rio Iguaçu, tem o Rio Iguaçu ali, e que se porventura ele decidiu também descartar algum corpo lá, essa busca fica ainda mais difícil, porque nessa situação é um rio. Aí a gente fala de um rio, seria uma extensão muito maior. E eles estão fazendo todo o percurso aqui. Eu vou pedir pro Bob até mostrar, se ele conseguir, que o rio, o córrego aqui, ele vai seguindo lá pra frente, Furlan. Aqui é uma parte onde teria sido descartado esse corpo, mas olha, ele vai fazendo curvas aqui, vai fazendo curvas até lá na frente, e foi o que a tenente falou pra gente. Eles já mapearam também aquele lado lá, mas aqui existe uma maior dificuldade, porque teve aquele acidente com o caminhão, e nesse caso, esses pedaços de madeira e também galhos de árvores acabam prejudicando, dificultando um pouco mais as buscas, e até por isso nós já estamos aí no 4º mergulhador. Um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros aqui de São Mateus do Sul para dar um desfecho, digamos assim, para essa história, Furlan. Obrigado, Bittar. Continua aí, então. Qualquer novidade você chama a gente.